Pronto. Bom, como eu disse, meu nome é Alexander, eu sou aluno, eu faço parte da residência pedagógica, mas também sou aluno da disciplina de estágio 2. Eu vou trazer aqui para vocês uma elucidação sobre um pouco do Covid, sobre sua prevenção, sobre os sintomas e principalmente sobre o que a química pode acrescentar no combate dessa doença, certo? Bom, a classificação da doença. O Covid-19 ele foi uma doença que ela foi inicialmente descoberta na China, no final do ano de 2019. Na verdade, a doença ela já foi descoberta, a família dessa doença ela já foi descoberta há muitos anos, desde a década de 60. Entretanto, essa variante que a gente está sofrendo com a pandemia, ela só foi descoberta no ano de 2019, em dezembro. O Covid-19 é uma doença infecciosa que ela causa síndrome respiratória grave. Ou seja, ela ataca principalmente o nosso sistema respiratório. Isso aí eu acho que todos vocês já sabem pelo jornal, pelo conhecimento comum. Algumas formas de sintomas que temos em relação a isso, os sintomas mais comuns são a febre, a tosse seca e o cansaço. Isso aqui são os sintomas que temos, assim, nos casos gerais. Mas um dos principais problemas em relação ao Covid, pessoal, é que os sintomas eles variam muito de pessoa para pessoa. Ou seja, pode ser que eu tive esses sintomas que eu acabei de citar, como a febre, a tosse seca e o cansaço, e você, por exemplo, se como eu sei que não vai acontecer, que você vai se cuidar, você pode não apresentar nenhum desses sintomas, ou pode apresentar mais sintomas do que esses que eu citei. Mas assim, numa média geral de casos, que foi feito um estudo em todo o mundo, com todas as pessoas, com a maioria das pessoas que tiveram esse problema, esses quatro sintomas são considerados os principais. Repetindo quais são, é a febre, a tosse seca e o cansaço. Existem outros sintomas menos comuns, mas, como eu disse, eles podem acontecer com qualquer pessoa. Que seriam as dores musculares, a dor de garganta, a dor de cabeça muito forte, principalmente atrás dos olhos, a congestão nasal, a conjuntivite, a perda de olfato e paladar, tirando também algumas erupções cutâneas, ou seja, aquelas feridas na pele. Bom, eu, infelizmente, mesmo me cuidando, eu contraí o Covid-19 no início do ano. Eu posso dizer que mesmo esses sintomas que eu acabei de citar sendo considerado menos comum, no meu caso e no caso das pessoas que eu convivi, que também tiveram Covid-19, eles foram mais frequentes do que os primeiros. Interessante, não é? Para você ver como essa doença ela tem um grau de mutação muito alto e que ela mesmo sendo de uma família específica, que é o nome que ela dá, que é a Covid-19, o 19 seria o número dessa mutação, você vê que ela é muito particular de pessoa para pessoa. No meu caso, como eu disse, meus principais sintomas que eu senti foi a falta de paladar e de olfato, e principalmente a dor de cabeça. Já a tosse, a garganta seca e o cansaço eu já não tive. É uma doença assim que temos eu estou querendo aqui elucidar para vocês alguns sintomas, por quê? Porque é muito amplo a gama de sintomas que pode acontecer. Não é como muitas pessoas falam, se você sentiu isso, você vai ter. Se você sentiu aquilo, você vai ter. Eu estou querendo aqui esclarecer para vocês que a gama é muito alta. Então, eu quero que vocês saiam aqui dessa aula conscientes que se você apresentar alguém que você conhece, que Deus queira que não, né? Apresentar algum desses sintomas ou um conjunto deles, você poder ter o conhecimento para, primeiro, se prevenir e, segundo, de poder explicar para essa pessoa que o que ela está passando é um sintoma do Covid-19 e ela tem que se tratar, ela tem que ir buscar auxílio médico. Porque, assim, muitas pessoas até dizem, mas você toma remédio e se isola. Às vezes, sim, pode funcionar. É um método de combater, mas às vezes ninguém sabe o nível da doença que está no seu organismo. Então é necessário que você, ao ter esses sintomas no primeiro momento, não deixar passar dias para ver se é uma gripe, sentir um ou mais sintomas disso e procurar o auxílio médico, certo, pessoal? Em cerca de 80% dessas infecções de Covid-19,
A grande maioria, no início da contaminação, 80%, pessoal, é um número muito elevado, são assintomáticos, ou seja, nos primeiros dias de contaminação, nos 2 primeiros dias, nos 3 primeiros dias, você não sente absolutamente nada, em 80% dos casos. Nos outros 20%, desde o primeiro momento de infecção, você começa a apresentar os sintomas. E também existe outro agravante nessa doença, que o que é? Na maioria dos casos, você vai apresentar sequelas mesmo após a recuperação. No meu caso, por exemplo, graças a Deus, eu não apresentei nenhuma sequela. Ou seja, eu não fiquei com nenhum problema após ter obtido e me curado do Covid-19. Entretanto, as pessoas que eu conheço, algumas ainda apresentam sequelas. Isso não quer dizer que a pessoa ainda está infectada com a doença. Isso quer dizer apenas que o grau de infecção que ela teve foi tão elevado que trouxe sequelas, até de certa forma permanente, para o seu corpo. Por exemplo, no caso de uma pessoa que eu conheço, ela tem um problema até hoje de não conseguir identificar cheiros, porque quando ela teve a infecção, o grau da doença afetou tanto o seu nariz, tanto a perca de olfato foi tão elevada, que até hoje ela tem dificuldade de identificar alguns odores. No entanto, 15% das infecções de Covid, ela é considerada severa, ou seja, esse é o principal problema. Por quê? Porque quando ela é considerada severa, ela afeta diretamente, ela vai além daqueles sintomas que eu citei para vocês, pessoal. Ela não vai só te causar esses sintomas, você vai ficar doente, vai ficar de cama. Ele vai afetar diretamente o seu sistema respiratório. Ou seja, ele vai atacar o seu pulmão, ele vai atacar a sua traqueia, ele vai atacar até mesmo o seu canal de respiração, ou seja, no seu nariz e sua boca. Então, nesses casos, é necessário que você tenha um acompanhamento médico muito próximo. Por quê? Porque desses 15% que são afetados dessa forma grave, a chance de evolução do quadro para uma infecção muito grave, e aí sim precisar de ventilação assistida, ou seja, o que é ventilação assistida? É o caso de você ter que ir para a UTI e ter que ficar no balão de ar. Bom, nos casos mais graves, que são 5%, ou seja, de 100% dos casos, 15% eles são graves. Ou seja, você tem que ficar atento. Mas desses 15%, na média, 5% ele evolui para um quadro muito grave. Ou seja, eles podem evoluir para outras doenças. Não que o Covid ele se torne outra doença, mas a partir disso ele pode acarretar outras doenças que vão piorar ainda mais o seu quadro. O mais comum é a pneumonia, com a falta de ar grave, ou seja, tem que ir para o pulmão, tem que ir para o balão de gás e a UTI, falência de vários órgãos e principalmente a morte. No Brasil, por exemplo, e muitos países de segundo e terceiro mundo, o que ocorre? Ocorre uma falta de conhecimento da doença. Por isso que os números de mortes são muito altos. Sim, a doença ela é muito letal, mas também a falta de conhecimento e de cuidado acarretam nesses números alarmantes de morte. Para você identificar se o sintoma mais grave que você pode sentir nos primeiros momentos, para saber que se a sua infecção ela é leve ou grave ou muito grave, inicialmente a falta de ar, uma dor e uma apreensão no peito e os dedos ficarem numa tonalidade escuras. Por quê? Porque isso está mostrando que os seus pulmões já foram afetados em um grau muito elevado. E isso já está acarretando. Licença, Alexandre, tu passou o slide? Não está aparecendo, não? Aqui a gente ainda está no segundo slide na Não, apresentação. tá certo, tá certo. É isso O mesmo? próximo que vai. É isso mesmo, Ah, vou tá. passar daqui a pouco. Bom, em relação aos sintomas, foi apenas uma elucidação, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou passar agora um pouco para a transmissão da doença. Bom, a transmissão, ela ocorre a partir de quê? Como você contrai o Covid-19, que é assim, é um vamos dizer assim, é o que a gente mais quer saber, né, para a gente poder evitar. Bom, a doença se transmite através de gotículas produzidas pelas nossas vias respiratórias, ou seja, saliva, catarro, principalmente aquela mucosa do nariz também produz bastante, mas o mais comum são as salivas, é a nossa saliva.
Bom, ao respirar ou tossir essas gotículas, outras pessoas podem inalar e ser atingidas diretamente com o vírus. Essas gotículas elas também têm outro problema, que além de ser a contaminação direta, ou seja, você ter contato com essa gotícula infectada, ela tem outro agravante, que é o quê? Ela consegue se depositar em superfícies. Ou seja, se você espirrar ou tossir e você estiver contaminado, há a possibilidade daquela contaminação ficar naquela superfície, ou seja, numa mesa, numa cadeira, numa maçaneta, em qualquer coisa. Então, é por isso que ela é tão difícil de ser combatida, porque as formas de se contrair a doença é muito ampla. Uma coisa interessante para vocês saberem é que o intervalo de tempo entre a exposição do vírus, ou seja, quando você entrou em contato com ele, e o início de sentir os sintomas, ela ocorre numa faixa de 2, que são as pessoas que não são assintomáticas, que elas sentem no início da infecção, ou seja, no máximo em 2 dias, e até 14 dias para você sentir os sintomas, que já nesses casos, com uma duração muito maior, que é 14 dias, ela se enquadra no caso de ser uma doença assintomática. Sendo mais comum, que a média, assim, são 5 dias para você poder sentir os sintomas. Vou passar aqui o slide. Bom, e quais são os nossos métodos de prevenção dessa doença, pessoal? O que a gente pode fazer para evitar entrar em contato com essas gotículas contaminadas? Bom, a estratégia para prevenir a transmissão da doença, ele inclui algumas ferramentas, sendo ela as máscaras, a manutenção da boa higiene, ou seja, você sempre está lavando as mãos, evitando tocar os olhos, o nariz ou a boca, com as mãos possivelmente sujas. A mão suja, pessoal, não é só apenas você ter entrado em contato com alguma coisa propriamente dita suja, mas sim você, por exemplo, você não saber o local que você está é um local seguro. Por exemplo, por que as aulas não voltaram ainda? Porque possivelmente a escola é um local que pode acarretar esse local, entre aspas, poluído. Por quê? Porque, como eu disse, 85% dos casos podem ser assintomáticos. Então, o que ocorre? A pessoa está com o Covid e não sabe. E ela tosse, ela espirra, ela passa a mão no olho, passa em cima da carteira, ou pega no caderno, ou passa para você por um lápis. Aí o que acontece? Isso aí se pode considerar uma má higiene. Por quê? Porque você não está constantemente lavando as mãos, não está constantemente aplicando álcool gel. Então, isso é uma boa higiene para evitar o vírus. É você estar constantemente protegido dele. Existem também outros fatores, que é um pouco mais sobre conscientização. Que é, por exemplo, você vai tossir, vai espirrar, você colocar sempre a parte do cotovelo no rosto, ou usar um pano. Nunca tossir na mão, ou na camisa, ou tossir aberto. Sempre procurar alguma forma de não propagar as gotículas da sua saliva. Mesmo que você ache que não esteja com a doença, é uma possibilidade. Então é melhor a gente evitar, né, pessoal? Bom, o tema que eu queria chegar aqui nessa parte dos métodos de prevenção é principalmente o quê? Como eu também citando, desculpe, é o distanciamento social, que também, como eu disse, é um dos motivos das aulas não voltarem. Por quê? Porque o distanciamento social foi feito um estudo, eu não vou me lembrar a faculdade agora, não sei se foi em Harvard ou foi em Oxford, mas houveram várias faculdades que fizeram esse estudo, que o distanciamento social, ele previne quase 80% dos casos, ou seja, a nossa maior forma de prevenção é o distanciamento social. Então, é por isso que ele é altamente publicado, instigado a ser seguido. Por quê? Porque com ele você se isenta da possibilidade de contrair o Covid. E por fim, nessas formas de prevenção, a gente tem aquela que a gente mais espera e mais gostaríamos de ter, não é? Que é a vacina. Bom, em ensaios clínicos da fase 3, ou seja, na terceira onda de, de Covid-19 que houve no mundo, várias vacinas demonstraram ter mais de 95% de eficácia contra a infecção. Ou seja, em 95% das pessoas que fizeram a aplicação da vacina,
foi mostrado que em 95% da doença a pessoa não contraiu a doença. E em caso, naqueles 5%, que foi o que a doença a vacina não contemplou, a pessoa adquiriu os lixagens mais leves da contaminação. Entre as várias vacinas que a gente tem autorizadas, assim, que estão sendo espalhadas no mundo, temos duas vacinas de ARNA, que é a vacina da Pfizer, que é a que vai chegar no Brasil, e a vacina Moderna. Apesar desse nome Moderna é a marca da vacina, é a empresa que produz ela, é uma empresa americana. A Pfizer também é uma empresa americana. E o que seria uma vacina ARNA? Bom, uma vacina ARNA, pessoal, é uma vacina que a sua aplicação ela age diretamente no ataque do vírus. Ou seja, quando você está imunizado com a vacina, aquele anticorpo que a vacina criou, veio com a vacina, ele vai atacar diretamente o RNA do vírus. Que o vírus ele é formado de uma camada lipídica, ou seja, na imagem anterior tinha uma foto do vírus, mas de forma rápida. O vírus ele tem um envolto que é de gordura que o protege da superfície externa. Por que é de gordura? Porque ao entrar em contato com a pele ou a carne da gente, por dentro do nariz ou pela língua, essa gordura ela vai se fixar naquele local, que a gente chama de envelope. É o envelope nucleico. E dentro desse envelope está o RNA, que é aí que vive o vírus. Porque o vírus fora dessa cápsula, ele fica exposto, ele morre a qualquer coisa pode matar ele. Então ele fica dentro desse envoltozinho. O que essa vacina RNA faz? Ela vai atravessar essa barreira e vai afetar diretamente o RNA. Ou seja, ele vai destruir o vírus por dentro, não dando nem a chance de você se infectar. Existe também outras formas de vacina, que é a vacina inativa, que são a Coronavac, a Covivac, a Covinac, a Covishield, que são as vacinas chinesas e russas. Elas já são diferentes. Elas são vacinas inativas, ou seja, como é que elas são feitas? Os cientistas eles vão pegar o vírus, eles vão cultivar ele, ou seja, não que eles vão plantar o vírus, pessoal, eles vão pegar esse vírus e vão fazer vários experimentos nele até que ele se torne inativo. Ou seja, o vírus ele vai existir, porém ele não vai propagar a doença. O que essa vacina ela faz? Ela vai ter dentro de si esse vírus inativo e ele vai ser adicionado ao seu corpo. Como ele é inativo, ele não vai apresentar a doença em você. Entretanto, o seu sistema imunológico ele vai reconhecer o vírus como um invasor e a partir disso ele vai criar anticorpos para combater o vírus. Apesar da gente achar assim, essa daí é pior. A outra é melhor, que ela já mata direto o vírus. Mas essa vacina ela é comprovadamente uma das melhores, porque essa forma de vacina, que é a vacina inativa, ela já é utilizada desde a poliomielite. A nossa vacina que os idosos tomam, por exemplo, da gripe, ela também é uma vacina inativa, que ela possui o vírus, porém ele está adormecido e ele instiga o nosso corpo a produzir anticorpos para eliminá-lo. Deixa eu só passar aqui o slide. Passou o slide aí, pessoal? Sim, né? Não. Não? Bom, aí aqui chega a nossa parte que interessa a gente, né? Aonde que a química entra nisso tudo, né? Eu acho que muita gente, assim, desde o começo da pandemia, sempre escuta, pessoal, lave bem as mãos, use sabão, se higienize, use álcool. Essa é uma das recomendações que mais se tem escutado desde o início da pandemia. Mas você já parou para pensar, por quê? Por que esses hábitos são tão importantes no combate à pandemia? Por trás de toda essa recomendação, que virou até meio que clichê, né, na nossa sociedade, todo mundo fala isso, existe um motivo, que é um aliado muito forte que a gente tem, que é o quê? É a química. Existem vários agentes químicos que são usados desde o início da nossa sociedade, que é feito para combater os micro-organismos, sejam eles vírus, que é no caso do Covid-19, fungos ou bactérias. Eles fazem parte de um processo
como a desinfecção, ou seja, que eles vão agir para matar o vírus. E a química, ele tem essa função que é o quê? Que é descobrir, que é estudar e que é elaborar formas de combater. Temos aqui o nosso primeiro aliado contra a vacina, contra a doença, que é o sabão. Bom, o sabão ele é formado a partir de uma reação química conhecida como saponificação. A gordura e as bases são hidrolisadas em água. Os gliceróis livres se ligam com outros grupos de hidroxilas para formar glicerina e os íons livres de sódio se ligam aos ácidos graxos para formar assim o sabão. O sabão ele tem mais outras formas de se conseguir o sabão, mas essa vamos dizer assim, é a principal e pode até mesmo ser feita em casa. O sabão se mostra muito eficaz no combate à doença porque suas moléculas eles possuem uma parte hidrofílica, como eu falei na sua elaboração. Ou seja, eles têm muita afinidade com a água. E no sabão também existe outra parte, que é a parte hidrofóbica. Ou seja, eles preferem se ligar aos óleos e à gordura. Lembra o que eu falei, pessoal? Como é que é o entorno do vírus? O vírus ele tem uma camada lipídica, ou seja, uma camada de proteína e gordura. E o sabão ele tem uma parte que é o quê? A hidrofóbica, que ela prefere se unir com uma gordura. Então, já vemos daí a ligação que o sabão tem no combate do Covid. Quando a gente lava a mão, a parte hidrofóbica, que é a parte que prefere se unir às gorduras, ele se liga no envelope do vírus, destruindo. Assim, ele perde toda a sua proteção e é eliminado. Como eu disse, ele não consegue sobreviver fora dessa proteção que ele possui. O nosso outro aliado é o álcool gel. Bom, existem várias versões de álcool que são produzidos. Os mais comuns eles são produzidos pelo isopropanol, pelo etanol ou 1-propanol. Isso aqui é a fórmula química que eu acredito que a maioria de vocês assim, já pelo menos ouviu falar. No etanol, que é um álcool obtido a partir da cana-de-açúcar, entre outros. As fórmulas que contenham 60 a 95%, ou seja, na sua constituição, o álcool, aquele álcool que a gente usa em casa, ou o álcool que é usado na escola, ou o álcool do posto, eles existem porcentagens, ou seja, aquela substância não é puramente álcool. Existem outras misturas que são feitas com aquela substância. Então, assim, o que a gente pode o que a gente pode considerar ideais para combater a doença e ser usado no nosso dia a dia, óbvio, tendo em vista cada um tem sua aplicação. De 60% a 95%, que é a porcentagem do álcool, eles são muito eficazes. Especialmente, acredito que até a maioria de vocês já saibam disso, são os álcools 70%. Por quê? Porque quanto maior é essa porcentagem de álcool, mais rápido ele evapora, ou seja, se ele evapora muito rápido, ele não vai combater o vírus a tempo, não vai conseguir destruir o vírus a tempo. E se ele é muito fraco, ele não tem a capacidade, digamos assim, biológica de interagir com o vírus e o matar rápido. Então, 70% ele é considerado ideal para a nossa higienização das mãos e das superfícies. Uma característica sobre o álcool, na sua grande maioria das vezes, eles são inflamáveis. E outro motivo de ser o 70% e não o 95%, por exemplo, já que você pensa, o 95% ele é o mais concentrado, então logo ele é o melhor. Não, também existe outro problema, que o álcool ele tem uma característica que ele absorve a água, ou seja, se você usar muitas vezes o álcool, cada vez mais ele vai absorvendo a umidade da sua mão ou do seu corpo, seja lá onde você vai passar o álcool, né? E o que acontece? Ele vai causar ressecamento e pode até causar feridas na sua mão se você usar muitas vezes o álcool e deixar chegar nesse ponto de desidratação. Então, o quê? O 70% ele possui uma variação que ele pode ser produzido com o glicerol, que ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de forma mais cotidiana, ele é como se fosse um gelzinho que ele protege a nossa mão de sofrer esse ressecamento.
Porém, ele acontece, só que o glicerol ele vai fazer com que isso seja reduzido. O álcool ele é importante por quê? Porque ele entra em contato com o vírus, o ressecando. Ou seja, a mesma reação que ele tem com as nossas mãos, ele tem com o vírus. Ele entra em contato com ele e o resseca, matando ele em questão de instantes. Também existem outras opções, além do sabão e do álcool. Só que essas outras opções que a gente tem, pessoal, é algo assim muito um pouco menos divulgado, porque ele não pode ser utilizado diretamente em você, ou nas suas mãos, ou no seu corpo. Ele é mais utilizado para limpeza de superfícies, por exemplo, passar na mesa, lavar o chão, lavar a parede, que são o quê? Que são considerados o quê? Os desinfetantes e os agentes alvejantes, que eles fazem com que o vírus se desmonte. Ou seja, eles entram em contato com o vírus e por dentro do vírus, ele vai destruindo o vírus por dentro. Não como o álcool. O álcool ele vai desidratar o vírus, fazer com que ele morra. Nesse caso, não. Ele vai realmente entrar em contato e destruir ele por inteiro, desmembrar, digamos assim. Ele faz com que as proteínas dos vírus se desmontem, eliminando. Entretanto, como eu disse, esse composto deve ser utilizado apenas para desinfecção de ambientes, porque ele é muito forte e pode causar problemas para a pessoa, até mesmo sequelas, podendo ferir, podendo causar uma reação química com a pele que pode realmente ser um problema. Deixa eu só passar aqui. E aí, a importância da química, pessoal. A usabilidade da química em várias áreas é importante para a nossa sociedade. A química ela é uma área muito plana. E uma das possibilidades de atuação profissional da química pode estar profundamente relacionado com o quê? Com a saúde. Vou dar alguns exemplos para vocês disso, de por que a química ela é tão importante. A química associada com a medicina, ela possibilita o estudo e o reconhecimento de estruturas dos tecidos dos corpos, dos ossos e dos líquidos internos. Ou seja, a medicina tem um conhecimento de que dentro do corpo humano possui tal osso, tal órgão, tal tecido. A química ela vai entrar nesse estudo para identificar as reações que aquilo vai ter com fatores externos, no caso, vírus ou substâncias químicas. Os dois juntos eles podem interagir para chegar num reconhecimento da doença. Ou seja, com o conhecimento da medicina, vamos saber o que tem dentro do corpo humano, certo? Só que a química ela vai entrar para identificar aqueles compostos. Por exemplo, os compostos que tem no sangue, os compostos que tem nos ossos, o composto que tem na pele. E a partir disso, caso alguma coisa externa entre em contato, a química vai falar, opa, isso aí não faz parte do sistema original. Então, por isso que a química ela é tão importante na medicina, nessa parte do reconhecimento. Outra forma também que a química pode atuar nessa área da saúde é ele se ligando com a biologia, formando até mesmo, como a gente tem no nosso curso de química, e assim também temos na nossa sociedade, as indústrias bioquímicas. Ou seja, ela possibilita o estudo da doença, formulação e análise de medicamentos e vacinas. Essa bioquímica ela é muito ampla, ela possui também várias fragmentações. A bioquímica em si é a área principal, que é a junção da química e da biologia. Mas dentro dele também tem farmácia, enfermagem, indústria de farmácia que trabalha com manipuláveis, e também possui, principalmente junto com a bioquímica, o estudo das vacinas. Também existe uma terceira via nessa parte da saúde, que a química ela é muito importante, que é em relação à higiene e à prevenção. A química ela é responsável pela formulação dos produtos de limpeza e também de cuidado pessoal. Como a gente já falou antes, o sabão, o álcool gel, os desinfetantes, entre outros. Ainda nesse campo também, a gente pode ter pesquisas voltadas para o desenvolvimento de exames e vacinas. Para isso, a gente utiliza a manipulação do equipamento para detectar as doenças, bactérias e fungos, o que a gente chama de o quê? Mapeamento de doenças, que foi aquele que eu citei,
que a química ela interagindo com a medicina, ele consegue fazer esse mapeamento do nosso sistema corpóreo e daquilo que pode nos fazer mal. Bom, pessoal, essa aqui foi uma elucidação que eu trouxe para vocês. Agora eu vou trazer aqui para vocês um quiz que a nossa amiga Francisca vai compartilhar, mas eu deixo aberto também para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderem tirar aqui agora. Pode ser pelo chat, caso vocês não queiram interagir por voz, fiquem à vontade. E aí, galera, olha quanta informação interessante, quanta coisa legal que o Alexander mostrou. Um ano depois, mais de um ano depois do início da pandemia, a gente está ainda precisando falar, precisando informar as pessoas sobre essa questão, até porque, olhem aí quantos casos ainda tem, inclusive na nossa cidade, no último mês, nas últimas semanas, que deu uma aumentada, assim, que a gente ficou muito assustado. Hoje eu acho que os números já deram uma diminuída, mas o que que acontece? Falta de informação, falta de interesse, falta de cuidado com o próximo. E vocês que estão aqui nessa eletiva, com esse tema TikTok, que está nas redes sociais, vocês têm essa função também, enquanto protagonistas, de utilizar essa ferramenta para levar o conhecimento para as pessoas, levar mais informações, até porque, como eu falei, esse tempo todo ainda, e a gente ainda está sofrendo, a gente ainda está tendo seríssimos problemas, grandes perdas, porque as pessoas têm questões políticas, mas a gente não entra nisso, né? A gente entra mais na nossa responsabilidade, no que a gente faz, no que a gente deve fazer. Fernanda, eu acho que o quiz, não sei se vai dar tempo de fazer hoje, a gente já está quase chegando no finalzinho da nossa aula, então eu acho melhor a gente mandar lá no grupo essa informação, esse quiz para eles, porque é muita coisa interessante de ser falado, com certeza tem muita coisa ainda mais para falar também. Deixa eu ver se vocês estão aí, gente, me deem um ok para saber se vocês estão aí, gostaram desse momento de informação, de interação, conhecendo um pouco mais sobre esse tema. E eu vou deixar a tarefinha de casa para vocês agora, prestem atenção. Como eu já falei, vocês têm essa função, né, de utilizar essa ferramenta, o TikTok, para divertir as pessoas, mas também para levar conhecimento. Eu acho que isso foi uma coisa que a professora Franciana falou, né, lá do início. Eu sei que vocês estão com muita saudade dela, eu sei que vocês, cadê a professora? Já colocaram até lá no grupo, tem outros professores e uma carinha triste, mas a gente está aqui também para ajudar vocês, para levar conhecimento, para vocês também utilizarem o protagonismo de vocês, viu? Vou mandar agora, Vitor. Vou só passar a tarefinha de casa, anota aí. O que vocês vão produzir? Um vídeo, obviamente, no TikTok, curtinho, no tempo que vocês acharem necessário, que possa abordar um pouco do que o professor falou aqui hoje nessa aula, um pouco sobre o que a gente discutiu, levando conscientização para as pessoas. Vocês podem falar, por exemplo, fazer um vídeo com aquelas musiquinhas, aquelas chamadas, aquela coisa bem TikTok mesmo, levando a informação, você pode fazer mostrando a química, o que tem, né, como ele falou, qual a relação da química com o coronavírus, ou você pode fazer também sobre os hábitos de higienização, que nos ajuda a proteger, enfim, um vídeo é sobre isso, é sobre a nossa conscientização, a nossa responsabilidade em relação ao coronavírus, certo? Então, eu vou mandar aqui a lista de presença e vou deixar lá no grupo, no nosso grupo, a descrição da atividade, tá? Mas eu acho que ficou claro. Digam para mim se vocês entenderam qual a proposta da atividade. Qual o prazo de entrega? É até a próxima, até sexta-feira, vamos dizer assim, né? Porque na segunda a gente já vai ter que apresentar. Não vocês vão apresentar para mim, eu que vou publicar, ou enfim. Se vocês quiserem mandar lá no grupo, pode mandar no grupo. Se vocês quiserem mandar para mim no privado, podem mandar também no privado, vocês que sabem. Agora, a ideia é essa, usem o protagonismo de vocês para a gente poder sair dessa, para a gente poder
fazer a nossa parte e voltar à nossa vida normal, né? Que não vai, nunca vai ser, nunca mais ser normal, é o novo normal. Mas a gente pode fazer a nossa parte para as coisas se adiantarem, né? Para essa coisa passar logo. Porque se cada um fizer a sua parte, a gente já tem uma grande parcela de responsabilidade nisso, tá? Assine a lista de presença. Vocês estão ok? Tudo entendido? Falem comigo aí no chat. Estão assinando? Tem alguma dúvida? Sim ou não?